Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, tudo bem? Este aqui é o podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir, Erlang e outras linguagens da BIM. Hoje estamos aqui, como sempre, com Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Cristine Guadalupe. Olá, pessoal. Hermínio Torres. Olá, pessoal. Nossos colegas aqui, meus colegas do podcast Elixir em Foco. E não sei se todo mundo sabe, mas não sei, vocês três sabem por que eu coloco essa ordem? A ordem é a ordem dos que me responderam lá no Twitter que deu origem ao podcast, né? Eu acho que foi primeiro o Hermínio, depois Cristine e depois Zoe, então por isso que eu segui a ordem. Geralmente Hermínio, Cristine, Zoe, agora eu fiz na ordem oposta. Jamais imaginaria. E esse podcast, né, teve um episódio inicial, onde a gente falou quem nós somos, depois teve um podcast de atualizações da equipe, um episódio de atualizações da equipe, e esse episódio de hoje é para falar um pouco sobre o que aconteceu com a gente depois daquele atualizações da equipe, sendo que dessa vez eu vou dar um título melhor, porque atualizações da equipe não faz muito sentido, ou não é tão chamativo. Mas a ideia é contar o que foi que aconteceu conosco, com nós quatro, depois que a gente publicou aquele episódio. Se vocês lembram, pode ser que a gente até se com eu provavelmente vou me confundir, falar alguma coisa que eu já falei lá atrás, mas tudo bem. Então, começando por você, Cristine, o que é que aconteceu com você desde que a gente gravou aquele episódio? O que é que aconteceu com você em 2023? Nossa, tudo. Um puro caos, mas um bom caos. Eu não troquei de trabalho, eu não me lembro, mas eu acho que quando a gente gravou o episódio eu já estava na Dashpit, eu continuo lá e espero que no próximo eu fale a mesma coisa. Eu mudei de país, eu fui parar na Tailândia, porque eu queria ir para um lugar longe, então esse objetivo foi alcançado, foram 32 horas de viagem. Eu acho que, assim, de mudança pessoal foi mais isso. E eu não me considero nômade digital, apesar de no momento eu não ter um lugar fixo. Eu digo que eu sou deslocada digital, porque não era o meu objetivo, mas foi o que aconteceu. Mas não de uma forma pejorativa, eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, tanto que eu quero continuar em 2024. Vamos ver se vai dar certo. Legal. Zoe, eu sei que você pelo menos mudou de emprego, né? Boa, na verdade aconteceu bastante coisa, né? Acho que de lá pra cá, vamos lá, pessoalmente, em julho eu completei 2 anos de transição hormonal, é um marco importante pra mim. Deixa eu ver, eu também me mudei de casa, né, assim, mais pro centro da cidade, então foi uma mudança. Na verdade eu tava com ideia até de me mudar pra outro estado, algo mais calmo, digamos assim, mas ainda não saiu do papel essa ideia. Mas profissionalmente foi meio um turbilhão assim, de coisa, muita coisa. Eu não lembro exatamente em qual ponto a gente parou no último episódio, mas final do ano passado eu acabei saindo da Solfácil, né? Fui pro Banco Roxin, não estendendo tanto para não criar fofocas e babados, né? Mas enfim, admito que não foi a melhor experiência que eu tive. Eu passei lá uns 9 ou 10 meses, eu acho. Tecnicamente foi um bom aprendizado, assim, eu vi bastante coisa diferente de arquitetura, enfim, eu acabei mexendo com Clojure, né, e não mais com Elixir. Então teve seus pontos positivos aí, mas durante esses anos, né, eu sempre estava em contato ali com o Pedro Castilho, o famoso Polvo, o coproduto, e a gente meio que eu sempre tive uma experiência perto ali da Kumbuka, antes mesmo de ser a Kumbuka, né, ali dá um help, e, enfim, conta split desde o começo. Então eu meio que estava por fora ali, meio que acompanhando. Inclusive eu fiz parte do beta de abertura da Kumbuka. E a gente meio que sempre conversava assim, talvez vá, só que essa conversa sempre acontecia quando eu já estava mudando de empresa, né? Eu falei, tipo, não era um bom momento, né? Mas aí, agora quase um pouco depois ali de agosto ali, né? Eu acabei saindo do Nubank.
E agora eu tô na Cumbuca, eu acabei já entrando também em outro olho de furacão, que era o lançamento do cartão, né? Que atualmente a gente lançou, né? Agora o episódio agora é de janeiro, né? Então a gente lançou em dezembro. Enfim, foi uma experiência bem diferente, assim, de todas as experiências profissionais que eu tive. Eu acabei podendo agir com mais experiência de tempo, né? Experiência de liderança, digamos assim. Então foi uma experiência legal. E também ter essa parte aí de poder trabalhar com as pessoas que você conhece, né? Que você tem um certo carinho ali já de antes, né? Então isso é bem importante. Então me encontro muito bem. Legal, né? Pedro Castilho, né? Lembrando, ele foi keynote speaker lá da Elixir Fortaleza. Acho que até agora a única palestra que eu coloquei lá no canal do Elixir em Foco, isolada, né? Até agora, enquanto a gente está gravando, 19 de dezembro, foi a do Pedro Castilho, mas a ideia é publicar mais outros. Então isso quer dizer o quê? Que eu conheci ele pessoalmente, né? E ele é um ser humano mesmo, não é o povo. Então, Hermínio, novidades aí que aconteceram? Na parte do trabalho não, continuo no mesmo lugar. Acho que para o ano que eu poderia dizer, só que eu fui para 2 conferências fora, né? A primeira foi em Lisboa, a EdXConf Europa, né? Fui para lá, fiquei lá com o Will, né? Will France. Encontrei vários brasileiros, né? Encontrei o Fios, encontrei o Valim, encontrei as meninas, né? A Juliana, a Raquel, né? Que é do Elixir. E no segundo evento eu tive a possibilidade de palestrar, que foi a CodeBee Europa, em Berlim, né? E pude conhecer pessoalmente a Elaine, né? Foi bem bacana o evento, assim. Você esqueceu de falar da Elixir Fortaleza. Verdade, teve Elixir Fortaleza, que eu tive lá presente. Mais uma vez, né, agradecer a todos os envolvidos aí, né, que disponibilizaram o tempo de uma forma colaborativa, né, ver o quão forte a comunidade é poder ter realizado esse evento, né. E acho que por fim aí acho que de mais novidade é que eu tô começando a brincar com essa parte de Data Science, né, brincando ali um pouco ali usando o Livebook, o NX, né, que é o Numerical Elixir, e o Explorer. Acho que no mais é isso. Legal. Então chegou a minha vez. O que eu posso falar é que assim, é meio difícil ter muita novidade na minha carreira, porque afinal de contas eu sou um professor universitário com estabilidade, etc. Então, a única novidade foi que teve uma coisa que eu fiquei adiando durante a pandemia, que é fazer o processo burocrático para subir de nível lá na carreira, e eu acabei fazendo esse ano, fiz logo 2 de uma vez, isso foi maravilhoso. Sim, isso significa um aumento de salário. Para quem não conhece como funciona o serviço público, a gente só tem aumento de salário com o tempo e com essa burocracia. Outra coisa que foi legal, a gente já falou, já teve um episódio especial, não vou falar mais sobre a Elixir Fortaleza. Outra coisa que eu fiz também aqui foi, eu reativei um meetup de Elixir aqui de Curitiba, apesar de que também teve um e não teve mais, mas a ideia é fazer novamente ano que vem. Uma outra coisa que foi legal é que eu comecei a ter esse ano 2 alunos que estão pensando em fazer coisas no mestrado com Elixir, o Wesley e o Vinícius. Eles ainda estão no início, né? Porque no mestrado você começa como aluno especial, depois se torna aluno regular, então eles passaram esse ano como especial. Até o Wesley teve um probleminha que era para ter começado antes, porque a gente submeteu o projeto ao Pesquise com Elixir, Pesquise com Elixir, ou Pesquise com Elixir, que é a iniciativa lá do Valim para que empresas paguem bolsas de mestrado ou de doutorado para alunos de mestrado e doutorado no Brasil, no mundo, né?
cara que está fazendo o... Não, se bem que o cara que está fazendo o sistema de tipos lá na França, eu acho que não é diretamente pelo Pesquise com Elixir, não, é outra... Mas é a Dashbit também e outras empresas por trás. Enfim, o fato é que, por questão de burocracia da empresa e nossa, a gente ainda não saiu essa bolsa, mas eu acho que ano que vem a gente vai ter mais novidades sobre o projeto do Wesley, que é o Livebook para iniciantes. Então, deixa eu explicar um pouco a ideia. A ideia é assim, Livebook é muito legal, mas hoje em dia, se um novato, principalmente um novato que não sabe inglês, entra no Livebook, ele vai ver um monte de coisa e corre o risco de ficar perdido. Então o Livebook iniciante seria tentar fazer alguma coisa, alguma casca por cima dele para que fosse mais adequado para iniciantes. É isso que a gente está começando a pensar. Então, vocês acabaram já respondendo algumas perguntas que eu teria. É só uma dúvida que eu tive aqui, Zoe. Como é que foi o processo seletivo para essa vaga da Cumbuca? Eu lembro alguma coisa do Castilho postando lá no grupo do Telegram Elixir Brasil. E o que é que você pode contar desse processo seletivo? Que eu acho que isso pode ser interessante, porque tem muita gente querendo, né? Isso, eu até fiz essa consulta lá antes da Elixir Fortaleza. Quem quer trabalhar com Elixir? Um monte de gente querendo trabalhar com Elixir. Nem todo mundo tem acesso a essas vagas. Como é que foi esse processo seletivo? Boa. O processo da Cumbuca foi talvez um pouco diferente, um pouco mais longo do que a maioria é realmente. Por ainda ser uma startup relativamente pequena, né, com poucas pessoas. Então, o que aconteceu foi que eu tive várias etapas de entrevistas com diversas áreas de dentro da empresa. Então, eu falei com pessoas de CX, falei com pessoas do financeiro, de compliance. Eu fui navegando ali entre as áreas, além de engenharia, claro, né? E com o Dani também, né? Que é o CEO. O Daniel Human. Então, acho que foi em torno de 5 ou 6 entrevistas, acho, o total. Acho que o processo levou em torno de uns 2 ou 3 meses, 2 meses e meio, mais ou menos. Mas foi um processo bem leve, assim. Teve um desafio técnico, acho que é bom lembrar disso. Que na verdade eu acabei começando o processo do lado inverso, né? Porque eu comecei pelo Castilho. Então eu já comecei com o desafio. Mas, enfim, para todos os processos vai ter o desafio. E aí depende, claro, do nível ali de experiência que você vai ter, eles vão acabar te enquadrando. Na verdade, o desafio é o mesmo, né? E aí, com base na sua experiência, você vai ter resultados diferentes, né, de implementação. Daí um papo depois para discutir essa solução técnica e aí a derivação dos outros papos, né? Mas eu digo que foi um processo bem tranquilo e leve, porque foram conversas que não foram maçantes, né? Foram conversas que não seguiam um roteirinho de tipo... Às vezes eu já passei por alguns processos que tinham, sei lá, 2 ou 3 entrevistas que eram as mesmas perguntas nas 3 entrevistas e eu tinha que responder a mesma coisa. Isso acaba sendo bem cansativo, né? Então, bem chato, né? Não foi assim com a Cumbuca, então foi bem um processo diferente, assim. Então, basicamente, foi assim. Eu acho que é importante dizer também que ano que vem a gente tem previsão de abrir mais vagas também, tanto para o back, para Elixir, quanto para o front, que é React Native, né? Mas focando ali na parte de Elixir, imagino eu que tenho ali previsão para todas as experiências, né? Seja pleno, júnior também e sênior. Aí, uma curiosidade, eu acho que vocês 3 trabalham de forma 100% remota, né? Não tem nem assim, um dia da semana vai pro escritório, até porque no caso da Dashbit eu acho que nem escritório tem, não sei se a Cumbuca tem e esqueci, a Simplebet tem, mas... Boa. A Cumbuca tem escritório sim em São Paulo, na verdade é um escritório aberto lá para quem quiser ir o dia que quiser. Quem mora em São Paulo tende a acabar indo pro escritório, então... Mas assim, quem tá fora não tem essa obrigação de ir pro escritório, né? Não sei o que queira, né? Tipo, vai fazer uma viagem, vai passar lá. Mas não é algo obrigatório. Mas tem aquela questão por exemplo, primeira vez que eu vi assim, mais a sério falar de
trabalho remoto foi aquele pessoal da Basecamp, né? O David Heinemeier Hansson, por sinal, o cara que trabalhou bastante com o Valim, porque ele é o criador do Ruby on Rails, e o José Valim era um dos principais contribuidores do Ruby on Rails. E o Jason Fried, eles têm a empresa Basecamp, e eles escreveram um livro sobre trabalho remoto. E em algum momento eles falaram, não sei o que, a gente faz uma reunião anual, né? Vai para Tailândia, vai para Curaçao, vai para algum lugar legal, passa uma semana lá para ter aquele bonding entre a ligação mais pessoal entre as pessoas. Acho que tem outras empresas que fazem isso assim por equipes, aí outra vez eu vi isso de uma empresa que faz isso por aleatório, né? Então, para não vai todo mundo lá de desenvolvimento para algum lado. Não, pega um do desenvolvimento, outro de outro, e vai assim. As empresas de vocês têm isso? Tem uma semana, um dia, um evento que se encontram pessoalmente? Posso falar até do Nubank também, na experiência de lá. Lá eles têm um NWW, que é o New Ways of Working. Basicamente o Nubank, que eu saiba, não é mais 100% home office, então é meio que híbrido. Então a cada 2 ou 3 meses, isso depende da equipe, todo mundo precisa ir para São Paulo ficar uma semana lá. Mas fora isso, eu sei que eles têm também uma confraternização no final do ano, uma viagem. Não sei se tem um destino definido, assim, específico, né? Mas eu sei que tem essa viagem. Na Kumbuka, isso está se tornando um padrão, né, digamos assim, de ter essa reunião anual. Na verdade, desse ano aconteceu acho que em junho, se não me engano, junho ou maio, que o pessoal foi para São Paulo, para o escritório e etc. Foi um evento bem legal. Então, sim, a ideia é repetir isso, né, todo ano, né? Só mais uma coisa, Zui. Na Nubank você trabalhar com Clojure, né? Não com Elixir. Sim, eu acho que foi. Eu acabei até confirmando ali na hora que eu estava descrevendo, mas sim, eu mexi com Clojure. Eles têm alguns serviços, assim, pequenos serviços em Elixir, tipo 1 ou 2, mas a maioria é em Clojure. Clojure e Scala, né, na verdade. Joia. Cristine, eu acho que é até inviável no seu caso, né? Que a Dashbit, o Valim tá na Polônia, você na Tailândia, é inviável ter um evento assim com muita regularidade, ou teve, eu não sei. A Dashbit não tem um escritório e não tem esse evento assim de reunião. Boa parte do time se reuniu, meio que por coincidência, mas teve algum planejamento por trás ali na CodeBeam, que teve em Lisboa no ano passado. Então, eu acho que só eu, o Alê e uma outra pessoa não estava, mas estava o Phil, o Wojtek, o Valim, o Guillaume do doutorado. Então aconteceu, o Jonathan também estava, então aconteceu uma reunião, mas acho que foi meio ao acaso, assim, de estar todo mundo indo para a conferência. Mas formalmente não tem. E eu não vou mentir que eu não vou reclamar não, que continue assim. Eu ainda não conheci o Valim pessoalmente, era para ter acontecido na minha ida da Europa, mas eu tive uns imprevistos, fiquei meio doente. Ano que vem eu acho que acontece, mas eu acho que é mais gostoso quando acontece assim, de forma mais informal, naturalmente, do que você ter uma data específica. Mas enfim, eu sou um pouquinho antissocial, então a minha preferência fala meio alto aí. Legal. E você, Hermínia, SimpleBet tem alguma coisa assim? Geralmente eles levam todo mundo pro escritório que tem lá em Nova York 2 vezes o ano, né? Teve ano que foi em junho e acho que esse ano eles levaram em maio. E geralmente ali em dezembro. Legal. Então existe alguma coisa. Agora vamos falar um pouco de novos projetos ou coisas que vocês fizeram. Eu vou começar falando que, assim, eu acho que ficou bem claro que a gente falou sobre Lean, né, essa linguagem de programação criada pelo Leonardo de Moura aqui a gente teve um episódio sobre isso. Então eu acho que eu me animei pela animação da Sofia e da Gabi. Então quem quiser, escuta lá o episódio com a Sofia e da Gabi. E aí eu passei a fazer alguns vídeos em português sobre Lean.
não tem muita gente assistindo, acho que o interesse não é tão grande assim, mas, de todo modo, eu tô tentando, né, fazer vídeos. Eu fiz mais uma entrevista com o Leonardo de Moura. Isso é uma coisa que... eu acho também interessante, assim, que essa questão de novos projetos, a gente pensa em novos projetos, a gente às vezes começa e a gente desiste. Eu acho que isso é normal, acontece. Eu tô vendo que aconteceu em relação a coisa que eu falei no ano passado. Eu acabei não conseguindo ou não querendo, é meio difícil dizer, investir mais em aprender OTP esse ano, né? Talvez ano que vem. Mas uma coisa que saiu, que aconteceu concreto esse ano, e não foi tanto por iniciativa minha, foi mais pela iniciativa lá da UBL, foi a iniciativa Learn for Elixir. Então, acho que o Zoe participou também lá. Então, a gente fez uns live books para o pessoal aprender Elixir, está lá no site, no repositório do GitHub da Universidade Brasileira Livre. E eu já falei também um projeto que começou, mas ainda está bem no comecinho, é o Livebook para iniciantes. Quem sabe no ano que vem a gente tenha mais novidades, e se alguém tiver alguma coisa que queira contribuir, a gente está sempre aberto. E eu acho que é interessante também falar das coisas que, para mim, às vezes, o que é mais interessante é os projetos que continuaram, né? Esse projeto aqui está continuando, a gente publicou um episódio por mês regularmente. Se vocês forem olhar os podcasts que eram mais falados lá durante a pandemia, muitos deles pararam, morreram, as pessoas desistiram, o que é normal também, mas é interessante, a gente continua. O meu outro podcast, Fronteiras da Engenharia de Software, continua. O Emílias Podcast, Mulheres na Computação, continua. Acabei de receber hoje mesmo, né, uma mensagem lá do Slava, da Ucrânia. A gente vai tentar, pelo menos, publicar mais um episódio que a gente já gravou do Hello Erlang, que é um podcast em inglês. Enfim, eu tenho publicado coisas nos meus canais no YouTube. Então essas são as coisas que eu estou começando a fazer, que eu tenho feito, que eu acho interessante. Quem quer falar mais alguma coisa que tenha começado a fazer e que tenha o que quer fazer? Tem alguns projetos que eu consegui tirar do papel esse ano e também que continuei do ano passado. Então, o que continuou, por exemplo, foi eu continuar dando alguns mini cursos ou matérias lá na UENF, né, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui da minha cidade. Basicamente as matérias foram sobre introdução à programação funcional ou introdução à programação web. Eu também tenho alguns mini cursos em algumas palestras, alguns eventos locais ali, né, que é a SCTI, que é a Semana da Computação, sobre concorrência, né, com Elixir, um pouco sobre OTP também. Foram projetos bem legais e eu pretendo continuar fazendo isso durante o ano, principalmente ali no que eles chamam de matérias de verão, que basicamente são optativas, né? Então acho que são bons momentos para eu ter também essa disponibilidade de dar essas matérias. É um projeto bem legal que eu gosto bastante. Eu também consegui continuar alguns projetos de open source que eu estava fazendo. Então eu consegui lançar uma versão mais utilizável, né, mais estável da biblioteca Nexus, que é basicamente para fazer ferramentas de linha de comando com Elixir. Já dá para usar, já dá bem usável. Na verdade, eu uso em alguns outros projetos, mas eu gostaria de crescer ainda bem mais o ecossistema em torno dela. Talvez tornar algo parecido com o Bubble Tea do Go ou o Clap do Rust, né, para fazer interfaces gráficas ali para terminal e, enfim, aplicações mesmo usando o terminal. Talvez seja interessante. Ainda pretendo fazer isso. Tem o projeto do Xlinks, que basicamente segue aí a ideia do GoLinks e do RustLinks, que é basicamente ensinar uma linguagem com base em exercícios pequenos e a pessoa vai corrigindo esses exercícios. Eu acabei não podendo dar muita atenção para esse projeto esse ano, mas ele ainda tá ativo. Eu pretendo voltar com ele ano que vem. Eu acho que o que acabou tomando mais atenção assim foi a integração com a Supabase para Elixir. Eu estava usando o serviço deles em um projeto pessoal, principalmente ali a parte de storage, né, tipo, que é basicamente um S3 da AWS, e também da API de real-time. E aí eu precisava dessas integrações e eu estava fazendo tudo muito manualmente. Eu falei, eu
dei uma pesquisada, vi que tinha algumas bibliotecas já feitas, mas elas estavam um pouco abandonadas, assim, no ecossistema de Elixir. Eu falei, vou pegar e vou refazer logo. Daí surgiu o Supabase Potion, já tem integração ali com Storage, com o GoAuth, né, que é a parte de autenticação ali para aplicações. Então é interessante que dá para usar o Supabase GoAuth com Live View, então você não precisa se preocupar muito com autenticação, autorização de usuário, você usa direto no Supabase. E aí esse projeto ainda está ativo ainda, porque tem várias integrações, né, eu quero integrar ainda com Phoenix Live View também, alguns pontos que ficaram soltos ali. E aí algo interessante é que isso gerou que a Supabase me convidou para fazer parte da Super Squad, que é basicamente uma equipe que eles apadrinham, digamos assim, para manter alguns projetos da comunidade, né? Então, seja definir os próximos passos da empresa, né, dos produtos, dentro de votações, claro, né? Ou então desenvolvimento mesmo, né, suporte das bibliotecas, enfim, novos projetos paralelos ao Supabase e etc. Então, foi bem legal essas movimentações. Acho que é isso que eu pretendo manter assim, para 2024. Não fiz nada muito novo, né? Eu só gostaria de manter o que eu já estou fazendo. Eu queria saber o que é Supabase. Boa, eu acabei pulando essa explicação, mas a Supabase basicamente é um serviço parecido com a Amazon AWS, com o Google Platform, o Azure da Microsoft. Basicamente botando a gente, mas eles, né, colocam, oferecem ali serviços de software as a service, né? Então você consegue subir funções Lambda, né, que na Supabase tem outro nome, não vou lembrar agora, mas basicamente são partes do seu código que rodam ali em tempo de execução, mas você não precisa subir um servidor todo para subir essa funcionalidade, né? Você executa só uma parte do seu código. Isso é interessante para aplicações ali que rodam diretamente no cliente, né? Principalmente quem vai desenvolver com JavaScript. Eles também oferecem Postgres, né? Então, basicamente todos os serviços do Supabase em cima do Postgres, então eles oferecem também armazenamento em Postgres. O Storage, que é tipo o S3 da Amazon para ali guardar arquivos físicos, tipo de mídia, enfim, vídeos, imagens, texto. Você pode usar ali também a Supabase. Tem essa parte de autorização e autenticação, que você pode usar para fazer login com Google, enfim, Facebook, algumas redes sociais. Também fazer login com ATP, né, One Time Password via mensagem de celular ou ligação telefônica, por exemplo. Você não precisa implementar nada disso do zero, só você usar os serviços deles. Tem também, eles têm, se não me engano, tem uma biblioteca de componentes de interface. Não cheguei a usar, talvez valha a pena trazer para o Live View, mas também é uma possibilidade. Enfim, e aí tem algumas outras funcionalidades lá, mas basicamente é isso. Software as a Service. Certo. Eu esqueci de falar uma coisa que, já que você falou de ensino, eu continuo fazendo a disciplina Introduction to Functional Programming em inglês, online, 100% online, lá no mestrado profissional de computação aplicada. A gente teve uma turma. Começou com muita gente, agora deve ter uns 5, 6 alunos, mas se tiver 6 alunos terminando, para mim tá ótimo, né? Agora, Hermínio, você quer falar alguma coisa sobre novos projetos, antigos projetos que continuaram? Eu vi que você tem se esforçado em manter pelo menos nos últimos dias, manter uma frequência de publicações lá no blog, e são geralmente posts curtinhos, né? Isso, tem, não sei, acho que mais ou menos um pouco mais de um mês eu tenho tentado lançar todas as terças-feiras uma postagem aí. Tá se acabando. Os meus posts e talvez eu comece a tentar produzir algo direcionado a essa parte de data science, né, com o Numerical Elixir e com o Explorer, quem sabe o Vega Lite também para plotar alguns gráficos, alguma coisa assim do tipo. E fora isso daí também, como eu tô bem indo para essa área, próximo ano, começo do ano,
eu estou tentando promover um evento de Data Science Machine Learning aqui em Fortaleza, né? Um amigo meu, ele vai estar falando sobre, né? Vai ser um dos palestrantes, que é o Daniel Romero, que eu até comentei já sobre ele, né? Que ele desenvolveu um curso aí usando LLMs, né? Com LangChain para conectar ali, fazer toda essa ligação ferramental, né? Para ficar muito mais fácil de poder criar soluções generativas, né? De inteligência artificial. Mas eu acho que ele vai estar focando primeiro nessa parte mais básica e eu, como eu estou brincando um pouco usando as ferramentas com o Elixir, eu vou tentar apresentar algumas das coisas que eu já cheguei a fazer usando essa parte da ferramenta com Elixir para Data Science. Muito bom. E você, Cristine? Olha, 2023 foi um ano bem meu, então, fora do trabalho, eu não fiz nada envolvendo códigos, mas foi muito bom. Eu fiz muitas coisas pessoais pela primeira vez, eu viajei para fora pela primeira vez, e foi para Tailândia, e foi com a passagem só de ida. Então, eu tenho um pouquinho de orgulho disso e eu gostei muito de lá. E eu escalei pela primeira vez, eu fiz muita trilha de longa distância, quase bati meu recorde de 30 quilômetros. Eu fui no ponto mais alto da Tailândia, eu fui na fronteira com Mianmar, eu fiz muita coisa que não envolvia telas e foi bom, eu acho que foi um ano bem importante para mim, mas para 2024 eu tenho planos de conseguir uma coisa mais equilibrada, de me manter fisicamente ativa, mas também de conseguir tirar alguns projetos do papel. 2023 foi meio 8 ou 80, eu abandonei tudo e fui focar em mim. 2024 eu queria um pouquinho mais de equilíbrio. Então, dos planos que eu tenho para o ano que vem, eu quero voltar a estudar, eu estou me organizando para entrar no mestrado, e eu queria fazer isso em Elixir, eu vou tornar público, porque assim é menos chance de desistir, porque dá vontade. E eu também queria usar esse processo de voltar a estudar para me reaproximar um pouco da comunidade, talvez tornar o estudo público, porque a gente às vezes acha que não, mas isso pode ajudar outras pessoas que também estão no processo. E também é uma ajuda para a gente mesmo, você ali se propor a escrever alguma coisa, compartilhar alguma coisa, ajuda a manter um ritmo e a não desistir, a encontrar um propósito além. Então, esses são os meus planos, mas esse ano foi um ano mais meu. E eu acho que é importante compartilhar, porque também, novamente, eu quero que 2024 seja um pouquinho mais equilibrado, porque eu abandonei meio que tudo. Mas é importante, às vezes, a gente desligar e procurar coisas além do código e além de telas para fazer e se encontrar nisso. Então, eu já falei que eu gostei muito da Tailândia. Não, maravilha. Você mandou até umas fotos lá de um campus universitário maravilhoso, né? Nossa, sim, a Universidade de Chiang Mai foi o campus universitário mais bonito que eu vi na vida. Ele é um parque ecológico e o campus ele meio que conversa ali com o parque. Ele é na base de de um dos parques mais famosos da Tailândia e é muito, muito bonito. Eu acho que foi até o campus que me deu assim o gás para falar, nossa, eu quero voltar a ser estudante, porque isso aqui é maravilhoso demais. Muitas saudades, muito bonito o campus, ele é todo aberto, não tem muro, não tem nada para impedir a comunidade de entrar, então você consegue usufruir de toda a infraestrutura. Eu achei muito, muito bonito, principalmente se a gente pensar que é numa cidade não tão grande da Tailândia, né? Que é um país que tem ali um desenvolvimento muito próximo ao Brasil. Eu sei que a gente tem campus nesse estilo também, mas eu acho que a gente tem potencial para ter mais, assim. Eu gostei muito de como a população usa o campus para tudo, assim, as piscinas, tem sempre alguém caminhando, enfim, eu gostei muito de lá e eu achei muito bonito também, né, porque foi minha primeira vez na Ásia, então a arquitetura muito diferente, você fica meio encantado. Mas, sim, Adolfo, ali foi um dos ápices da viagem. Foi um dos lugares que eu mais gostei. E tem uns elefantezinhos roxos espalhados pelo campus, né?
Tem, pelo campus todo, porque o elefante é o animal, assim, o símbolo da Tailândia, e roxo é a cor da Universidade de Chiang Mai, então eu já amei. E então, por todo o campus você encontra, desde os elefantes maiores até pequenininhos, em detalhes do jardim, tem os elefantezinhos. Isso são detalhes, mas que tornam o ambiente muito charmoso. Às vezes você está assim numa trilha, porque, novamente, a universidade ela é no pé de um parque ecológico, então de dentro da universidade você consegue começar trilhas, você consegue subir para os templos, e aí lá no meio do nada tem um elefantezinho roxo simbolizando a universidade. É muito legal. Muito legal. Eu já falei aqui sobre a questão dos eventos, né? Quer dizer, o Hermínio falou das palestras que ele ministrou, ou, quer dizer, eu acho que foi uma só, né? Uma só não, mas uma na Codebeam Europe. Eu dessa vez não ministrei nenhum esse ano, mas a minha palestra, que na verdade foi mais do Lucas Tavano, que a gente entrevistou aqui na Codebeam 2022, foi publicada esse ano, foi publicado lá o vídeo sobre Enex, etc. Zoe e Cristine, eu acho que não chegaram a ministrar nenhuma palestra em algum evento, algum meetup, alguma coisa assim. Não, eu tirei férias total. Eu ministrei uma palestra, desculpa, é que eu ministrei a palestra lá no meetup aquele da Curioso, né, que é lá da Polônia, eles sempre fazem um meetup online, eu ministrei uma palestra lá. Boa. Tá também no YouTube. Então tem uma pergunta aqui, que é quem foi entrevistado ou entrevistada por outros podcasts. Aconteceu comigo de ser entrevistado pelo podcast novo da Niel da Carla, que trabalha lá para o Free Code Camp. Então eles criaram, né, a organização Free Code Camp criou um podcast Free Code Camp em português. Eu gosto muito desse podcast, porque eles fazem entrevistas um pouco mais longas, né? 1 hora, eu acho que a minha deu 1h30, eu acho, não sei, eu falei bastante. Mas as outras pessoas que foram entrevistadas também. Então é o ponto de vista lá da criadora do podcast, né? Fazer essas entrevistas mais longas, e ela tem feito com homens e mulheres da nossa área, tá bem interessante. E eu até recomendei pro Hermínio a entrevista com o professor Roberto Jarozulinski. Difícil, né? Mas é o criador de Lua. Então, tem uma entrevista muito boa no podcast Free Code Camp em português com o professor Roberto. Eu também fui entrevistado por um podcast que eu não consigo gravar o nome do rapaz, Sai Charan, alguma coisa assim, em inglês, mas esse eu senti que eu me enrolei muito nas respostas no inglês. Depois, se alguém quiser, depois eu coloco o link. Vocês, eu acho que não chegaram a ser convidados para algum podcast, não. Até porque a minha percepção é que os podcasts, em geral, assim, ali naquela época lá de 2020, 2021, muita gente criou podcast, né? E vocês chegaram a ser entrevistados. Eu acho que você, Cristine e Hermínio, né? Acho que por aquele Taverna da Computação, né? Mas, por exemplo, o Taverna é um que eu acho que acabou, né? Outros, o Pilha Cheia, eu acho que acabou também. Enfim, mas só confirmando, vocês não chegaram a ser entrevistados, né? Não. Não. Mas estiveram aqui presentes. Contribuições com software livre a gente já falou também. Eu acho que não vou nem mencionar. Eu acho que eu não falei, apesar de todo o meu trabalho ser com software livre, né, então, mas eu acho que um ponto alto, assim, de 2023, para mim, pelo menos, foi o Kino Explorer, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sempre tive curiosidade, o Explorer, dos projetos, assim, que tem envolvimento da Dashbit e que eu não tô ativa. O Explorer sempre foi o que chamou mais a minha atenção e que eu sempre tive mais vontade de entender como funciona e contribuir pelo menos um pouquinho. E com o Kino Explorer veio essa chance, então foi pouca coisa, mas tem um pedacinho do meu código ali. E o Kino Explorer também, ele trouxe uma nova Smart Cell de transformação de dados, e essa Smart Cell, ela ficou muito boa, ela deu, assim, um upgrade nas outras, a gente conseguiu pegar ideias dela para atualizar as outras, então, dos projetos que eu fiz em 2023, é de longe o que eu mais gostei, o que eu mais tenho
carinho, assim. Então, quem tá nos ouvindo e ainda não experimentou, dê uma chance ali, que tá muito legal de brincar. Esse ano, acho que o Livebook teve duas launch week, né, semanas de lançamento. Era muito tenso o período antes ou era tranquilo? Pra mim, não. Pra mim era super tranquilo. Acho que tem o trabalho lá de fazer os vídeos, que o Hugo tá fazendo muito bem, né? E o Valim também tá fazendo os vídeos. Tem o blog post e a questão de agitar. E na primeira launch teve o Kino Explorer e ele teve bastante visualização, teve um feedback muito bom, então foi bem legal. Os apps, acho que a gente em breve tem que fazer um episódio só sobre o Livebook. Tem bastante coisa. Tanta coisa nova pro Livebook esse ano que eu acho que eu nem sei te dizer todas. E vem coisa boa pro ano que vem também. Joia. Com relação a patrocínio, né? A gente continua tendo esse ano o patrocínio, parceria com a Erlang Ecosystem Foundation. Então, a gente sempre gosta de lembrar aqui que é interessante que você participe da Erlang Ecosystem Foundation. A gente deixa um link lá na descrição do episódio, tá lá no nosso site, você clica lá e se cadastra. Não precisa pagar nada, mas se você quiser pagar e também ser um membro votante, pode fazer isso também. Se a sua empresa quiser contribuir com o ecossistema de Erlang, que inclui Elixir, Erlang, Glean, né? Hoje mesmo está vendo lá no Twitter o Louis Pilfold, lançou uma nova versão de Glean com uma série de funcionalidades. Então, todo esse ecossistema de Erlang está sendo coordenado, não sei se é a palavra é, mas aglutinado, né? Os diferentes esforços aglutinados pela Erlang Ecosystem Foundation. Tá bem legal o trabalho da fundação. Inclusive, até nessa questão aí que o Arminio falou, né? Que o canal, uma vez que você entra na Erlang Ecosystem Foundation, você tem o direito de entrar lá no Slack. O canal mais animado do Slack da Erlang Ecosystem Foundation é o de Machine Learning. Todo dia tem alguma mensagem lá, resposta, o Valim participa ativamente, qual é o nome dele lá? O Sean Moriarty participa, então é bem legal. Agora, eu queria saber se vocês têm alguma coisa nova assim de indicações, de algum livro, palestra, episódio de podcast que vocês tenham assistido, escutado esse ano que vocês queiram indicar aqui para os nossos e nossas ouvintes. Eu vou ser a clássica e vou indicar a 3ª edição do Elixir in Action, porque esse livro você tem que ler e reler. Então, por isso que eu vou falar primeiro, porque provavelmente ele está na lista de todo mundo. O Sasha Yuri, que teve... aí eu vou aproveitar e indicar um episódio que teve do Bean Radio, que é o podcast lá da Groxio, do Bruce Tate, do Lars Wickman. Eles fizeram agora um episódio que foi gravado lá, o Hermínio deve ter assistido ao vivo, na Code Bean Europe, com o Sasha, com o Lars e o José Valim. Ficou bem legal esse episódio, bem curtinho também. E assim, o outro podcast que continua, assim, eu acho que hoje em dia são 3 podcasts, né? Tem um podcast que ele é um reloginho, né? É o Thinking Elixir Podcast. Toda semana eles estão lançando um, nem que seja só de notícias. Eu esqueci qual é o nome, mas é alguma coisa news, né? Se eles não entrevistam alguém, eles lançam pelo menos aquele resuminho das notícias, que é muito útil. Então, quem entender inglês, escuta lá, assina o Thinking Elixir Podcast. E tem o Bean Radio, que eu acho que, eu não sei qual é a regularidade deles, mas de vez em quando eles publicam, aí passa um tempo, eu acho, sem publicar, e depois publica de novo. Falando sobre o Bean Radio, né? O Bruce Tate e a Meg Tate, que fizeram aquele passeio de barco lá, viagem de barco em torno lá de uma região dos Estados Unidos. Eles acabaram de lançar um livro contando a história dessa volta de barco, e curiosamente foi publicado lá na Prog, né, que é uma editora de livros técnicos, e esse não é um livro técnico. Então, eles meio que estão começando a publicar livros não técnicos também. Eu acho que não li ainda o livro, mas imagino que vai ser bem legal, porque tudo que o Bruce faz tende a ser bem legal. E ele teve na minha aula.
Mas eu não posso publicar esse vídeo aí porque eu não pedi autorização para ele para publicar. Então foi só para os meus alunos. Ele deu uma palestra lá, bem legal. Zoe, tem alguma coisa que você queira indicar? Sim, falando deles, na verdade eu terminei de fazer o curso deles de Live View da PragProg, o atualizado no caso. Eu gostei bastante dos materiais. Eu, na verdade, acabei usando o curso mais como consulta, por exemplo. Eu precisava fazer a parte ali de pesquisa, tabela dinâmica e etc. Então, eu acabei usufruindo ali do conteúdo deles. E um livro que eu li, acho que o que eu mais poderia indicar seria o Domain Driven Design Made Functional. Eu não lembro o nome do autor agora, mas depois eu passo ali no final do episódio. Assim, o livro foi escrito com F#, né? Mas eu fiz ele basicamente com Elixir. É um livro bem, digamos assim, iniciante para o conceito de DDD, então não fica complexo, né? Mesmo usando uma linguagem bem diferente. O jeito que o autor demonstra ali a parte de modelamento, né? Fica bem simples, né? Mesmo usando uma linguagem estritamente tipada, né? Legal. Hermínio? O meu... eu gostaria de fazer uma referência pro material do Groxio, né? Do Bruce. Mais um aí pra conta. É bem bacana porque o Bruce ele consegue pegar esse espectro onde muito materiais, né, muito conteúdo, livro, às vezes não consegue pegar esse espectro, que é alguém que tem zero conhecimento ou nunca teve alguma experiência naquela área ou naquele assunto, ele consegue transmitir aquele conteúdo, né, às vezes conteúdo super denso e complexo de uma forma simples e que seja fácil de entender e de digerir para quem está tentando entrar nessa área, né? Seja da programação ou dessa parte de Data Science Machine Learning. Então, para eu conseguir ter esse início ali, onde eu conseguisse utilizar as ferramentas, né, dessa parte de Data Science Machine Learning com Elixir, eu peguei a assinatura da Groxio e estou fazendo, né, o de NX e Axon, e talvez posteriormente vou pegar e ver o de Livebook, com certeza também, que é um complemento bem legal também, porque eu não tenho tanta experiência com Livebook. E eu também gostaria de fazer uma referência ao material do Free Code Camp, né? Se você for lá no canal do YouTube deles, tem bastante material bacana, tem muitos cursos e cursos bem completos, né, e longos, e eu estou fazendo alguns exatamente dessa área, né? Claro, né, com Python eu replico ali com as ferramentas de Python, né? Tem o Matplotlib, tem o NumPy, o Pandas, Scikit-learn, tem PyTorch, Seaborn, todos esses daí, todas essas ferramentas, vou lá, faço, exercito, aprendo aquele conteúdo e depois eu tento replicar utilizando as coisas no mundo ali do Elixir, né? O mesmo resultado. E eu estou aproveitando também para tirar a certificação de Data Science pelo Free Code Camp, né? Para você concluir, você precisa desenvolver 5 projetinhos ali. Eu estou fazendo primeiro eles com o Python e a ideia é portar eles para o Elixir posteriormente. Legal. Esse negócio que você lembrou da Groxio, eu lembrei assim que eu participei como judge lá no Spawn Fest. Então foi uma experiência interessante porque eu, diferente de vocês, eu não trabalho com isso no dia a dia, né? Então aí eu chegar lá, o projeto eu baixava lá do GitHub, tentava rodar e o negócio não rodava. Aí eu não sabia o que fazer, mas parece que o problema não era... Aí fica a dúvida, né? Porque o pessoal que manda coisa pro Spawn Fest não necessariamente conseguiu terminar. Então não sabia se é porque eu não estava conseguindo. Mas, enfim, no final eu consegui
dentro do possível, dar uma avaliação para todos os projetos, os outros juízes também. Aqui, deixa eu ver quem foram os juízes esse ano. Evadne, Robert Verdin, Kiko Fernandes Reyes, Bruno Benavides e Kenji Rikitaki. E o Hugo lá que esse ano eles tiveram a categoria lá de Live Book Apps. A Groxio foi uma das patrocinadoras aí do Spawn Fest. Eu não vi nenhum projeto que fosse de alguma pessoa brasileira. Pode ser que o nome lá os projetos são todos no GitHub. Então, novamente, pessoal, vamos lá, participem, façam aí. Eu acho que é interessante. E uma coisa que eu coloquei aí, a Cristine já falou bastante bem sobre o que fez aí nesse período fora da frente dos computadores, né? Mas uma coisa que eu queria falar é assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de... Quer dizer, em termos de atividade física, esse ano para mim foi uma negação. A única coisa que eu fiz foi passear com a minha cachorra. Mas de filmes, eu até assisti um filme, também assisti muito pouco esse ano, mas teve um filme que eu quero indicar para o pessoal que se chama Retratos Fantasmas. Vou deixar aqui na descrição do episódio. Filme bem interessante porque eu sou de Maceió. Em Maceió tem uma ligação muito forte com Recife. E eu fiz um mestrado em Recife também. Então, não sei se vocês sabem, mas Alagoas, né, o estado de Alagoas era uma parte do estado de Pernambuco, né? Tanto é que tem uma data do calendário alagoano que é a emancipação, né? Porque foi o período em que Alagoas se separou de Pernambuco. Então a gente tem uma ligação muito forte com Recife. E o filme Retratos Fantasmas é ele contando a história de Recife do ponto de vista mais dos cinemas, né? Os cinemas de rua que existiam e hoje não existem mais. Bem, bem legalzinho. Apesar que é um documentário, então, claro, não espere um filme de ação. É um filme bem paradão, assim, mas eu gostei bastante. Não sei se vocês têm alguma indicação cultural também para fazer. Hermínio, eu sei que na última vez indicou umas séries bem legais, né? Eita, eu tenho assistido bastante coisa. Eu sou um fanboy da Apple TV. Assim, catálogo muito pequeno, mas impecável, assim. A produção autoral deles é muito boa. Por sinal, eu acabei de finalizar uma série da Apple TV, né? Que é Cozinhando com Química. Não sei, eu posso procurar direitinho o nome em português, mas conta a história de uma mulher que ela é física, né? Física química, e ela vai parar nessa parte do entretenimento ali, né? Da televisão e tudo, e ela explica coisas de como você cozinhar as coisas usando essa parte bem teórica. Mas é uma série mais documental, digamos assim, não é não é uma ficção. Série, é uma ficção. Mas é bem legal porque ela aborda essa parte feminina, sabe? Tipo assim, a luta ali, né? O feminino e tal. E muitas vezes, naquela época ali, né? Que é uma série de época, né? Que era bem machista, né? Eu acho que é Uma Questão de Química, com Brie Larson. Eu acho que é. Lessons in Chemistry em inglês. Isso mesmo. Jóia, então achei. Zoe, você tem alguma indicação? Pô, eu assisti pouca coisa esse ano, mas teve uma série que eu tô assistindo nesse final de ano, na verdade. Tá sendo bem legal. Também por coincidência da Apple TV. Que é Se, ou Veja, né, em português. Não sei se eles traduziram. Mas é uma série, assim, que teoricamente era pra estrelar o Jason Momoa, do Aquaman, mas, assim, eu acho que isso não é muito relevante pra série. Apesar do marketing ser em cima disso, né? Mas a ideia da série é basicamente mostrar um mundo pós-apocalíptico. Na verdade, é bem interessante esse ponto, né? Que ultimamente as produções de mundo pós-apocalípticos têm se tornado bem comuns, né? Acho que o imaginário nosso é que o mundo realmente está acabando por causa da crise climática, então faz sentido produzir arte nesse ponto. Mas enfim, é um mundo pós-apocalíptico onde ninguém enxerga, então todo mundo nasce cego. É bem interessante. E aí, dando um spoiler, que na verdade não é um spoiler, porque isso é contado logo no primeiro episódio, existe uma pessoa que nasceu com a visão, né?
com a visão 100%. E aí tem algumas comunidades ali dentro dessa série, que é bem interessante como os humanos se reestruturaram ali. E tem uma comunidade que vive lá cristianismo à Idade Média, né? Então leva a visão como uma heresia, né? Um pecado. E aí eles tentam doutrinar ali outras comunidades. Tipo caça às bruxas mesmo, é bem, bem pesado, assim. Mas é bem interessante, a série não tem só um protagonista, tem vários, de várias comunidades diferentes, eles interagem entre si. E é uma história bem legal, acho que tem 3 temporadas, eu acho. Eu tô na primeira ainda. Não sei se o final é fechado, nem nada, então... Mas recomendo, assim, pelo menos a primeira temporada tá sendo bem legal. É uma série bem diferente, assim, do que a maioria. Legal. Cristina, não sei se teve tempo de fazer alguma coisa, além de todas as muitas coisas. Eu não assisti nada, até porque eu não sou muito de assistir mesmo, então a minha recomendação é viagem pra Tailândia. Eu já consegui convencer algumas pessoas e elas não se arrependeram. Pode confiar na dica. Não, isso tá na lista aí, mas só falta o principal, né? Que é o dinheiro. A passagem aérea deve estar o quê hoje? Uns 14 mil reais, imagino, né? Quanto a gente está gravando? A passagem é bastante cara, mas assim, tendo viajado tanto para Tailândia quanto para Europa, eu diria que a passagem para Tailândia ela se paga porque os outros custos são muito, muito mais baixos. Uhum. E porque eu gostei mais da Tailândia também. Então a gente está terminando. Antes eu vou passar a palavra para vocês se despedirem, mas fazer aqui, sugestão do Hermínio, fazer uma chamada para o pessoal que está em outros países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que são falantes de português. Qual é o nome daquele? Tem um outro país também que teve uma colonização portuguesa, mas eu esqueci agora, que era até dependente, era colonizado por bastante tempo, mas que tinha um líder chamado Temporão, mas esqueci. Mas, enfim, esse não apareceu ainda nos nossos, mas Angola, Moçambique e Cabo Verde aparece lá nas nossas estatísticas. Então, quer dizer o quê? Tem gente escutando, imagino que não sejam brasileiros, então se você tiver aí, manda um e-mail pra gente, elixiraemfoco@gmail.com. Fala com a gente lá no Twitter, @elixiraemfoco, e a gente gostaria de saber que vocês compartilhem, gostaria que vocês compartilhassem com a gente a sua experiência com a Elixir, e quem sabe até no ano que vem a gente vai ter um episódio com pessoas aí desses países. Então, eu vou passar para vocês deixarem suas palavras finais, dessa vez começando com você, Cristine. Eu sinceramente não sei muito o que dizer, espero que em 2024 a gente continue ativo com o podcast e vejo vocês na Tailândia. Legal. Zoe? Bom, eu também não pensei em nada muito estruturado, mas primeiro quero ir pra Tailândia. Enfim, mas espero que a gente realmente continue com o podcast, uma coisa que eu gosto bastante de fazer com vocês. Enfim, que a comunidade de Elixir cresça sempre, né? Seja com pessoas iniciantes ou não, acho que é importante sempre ter novas pessoas que tenham novos projetos. E é isso, né? Que 2024 seja um bom ano, né, para todo mundo. Legal, Hermínio. Se eu ganhar uma Mega Sena, eu vou te visitar lá na Tailândia. E fora isso daí, espero encontrar várias pessoas aí nesses eventos de tecnologia mundo afora. Mundo afora, assim, né? Da minha cidade, né? Pode ser ali pro sul, que seja. Vamos ver o que espera mais aí pelo Elixir nesse próximo ano. Legal, eu igualmente também quero contar com vocês aí, a gente continuar fazendo isso no ano que vem, o que a gente está publicando em 2024, mas gravando em 2023, e para o pessoal que está nos escutando, agradecemos aí que a gente apareceu lá no Spotify Rapids, nas retrospectivas do Spotify várias pessoas curtindo bastante o podcast, então abraços a todos e a todas e até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiraemfoco.com. Até o próximo episódio.